Fala comigo, minha autarquia! Hoje nós vamos falar do arrependimento posterior. Mas antes de falar do arrependimento posterior, eu tenho que repassar algumas informações sobre a iter criminis para que você não venha confundir os institutos. O arrependimento posterior está no artigo 16 do Código Penal. Arrependimento eficaz, artigo 15 do Código Penal. Vamos para o quadro. Voltamos a falar de iter criminis. Iter criminis é o caminho do crime. Este, conforme já fora dito em outro vídeo, compreende em 4 fases distintas: cogitação, preparação, execução e consumação. A cogitação, diz a doutrina, que ela é subdividida em 2 partes: o momento da deliberação e o momento da resolução. Deliberação é quando ele pensa, ele tem a ideia da prática do crime. Resolução é quando ele resolve praticar o crime. Cogitação não pode ser punido. Preparação é quando o agente do crime ele prepara. No caso do homicídio é quando ele prepara, ele compra a arma. Enfim, atos preparatórios não são puníveis. Mas existe exceção, no caso do terrorismo e no caso daquele que possui petrechos para a fabricação de moeda falsa. Esses 2 casos são puníveis, os atos preparatórios. Aí vem a execução. É o momento em que dá-se início à conduta descrita no verbo nuclear do tipo. Ele começa a executar o crime. E se ele completar esta execução, ele satisfazer toda a conduta descrita no tipo penal, acontece a consumação. Mas eu já avisei em outro vídeo, tornarei a repetir. Durante a execução, 3 coisas podem acontecer e vir a evitar a consumação. São elas: artigo 14 do Código Penal, a tentativa. Artigo 15 do Código Penal, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. A tentativa é quando circunstâncias alheias à vontade do agente impedem a execução e o ato não vem a se consumar, o crime não vem a se consumar. A exemplo do homicídio, falando do homicídio, é quando o agente ele vem e ele possui uma arma que tem capacidade de 5 tiros e ele saca da sua arma e dá um tiro e erra o tiro, alguém aparece, ele é visto, ele não quer ser reconhecido, então ele consegue se evadir do local do crime. Ele tentou matar, mas não conseguiu. No caso da tentativa, de acordo com o artigo 14, ele terá a sua pena reduzida. A desistência voluntária, no mesmo exemplo, possui uma arma, capacidade de 5 tiros, e ele desfere 2 tiros na vítima. Um pega no ombro, o outro pega na perna. E ele, por um lapso de consciência, ele desiste de continuar com os atos executórios. Ele desiste. Ainda restam 3 disparos a serem dados, mas ele desiste de usar todos os meios executórios. Ele queria matar, o ânimos dele, o interesse dele, o dolo inicial dele era de matar, mas como ele desistiu, agora ele não responderá por homicídio, ele responderá pelos atos praticados, porque ele afasta a tipicidade. A tipicidade seria homicídio, agora ele afastou homicídio e vai responder por lesão corporal. Agora o arrependimento eficaz, também no artigo 15 do Código Penal. No caso do arrependimento eficaz, o agente usa todos os meios executórios, ele aplica
os 5 disparos na vítima. Mas depois que a vítima é atingida, ele por um lapso ele se arrepende de ter usado os meios executórios e socorre a vítima a fim de evitar a consumação. Se ele conseguir evitar a morte da vítima, é porque o arrependimento foi eficaz. Então ele também vai afastar a tipicidade. Não responderá mais por homicídio, agora responderá por lesão corporal, porque o arrependimento foi eficaz. Se a vítima, depois de ser socorrida por ele, for a óbito, aí ele responderá pelo homicídio. Ficou claro isso? Apenas um lembrete do primeiro vídeo que eu postei. Mas agora, nós estamos falando do arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal. O arrependimento posterior, ele só será compreendido quando ocorrer num crime que não possua nem violência e nem grave ameaça, nos meios, presta atenção nisso, executórios. Não pode ter nem violência, nem grave ameaça nos meios executórios. Falando aqui, exemplificando nos crimes contra o patrimônio. A exemplo do furto, da apropriação indébita, estes não têm violência nos meios executórios. Agora preste atenção no macete, porque isto vai cair na tua prova. Esses 4 são muito importantes para você massificar sobre arrependimento posterior. Isto quer dizer que se o agente do crime, vou pegar aqui o furto, ele furtou. Se o agente do crime, ele até o recebimento da denúncia, ele restituir o valor, o produto, o objeto, o patrimônio, reparar o dano, ele receberá redução da pena de 1 a 2 terços. Ficou claro isso? Não se confunde arrependimento posterior com arrependimento eficaz. Arrependimento posterior acontece depois da consumação do crime. Arrependimento eficaz acontece durante a execução do crime. Por isso que dá-se o nome de posterior. Ele é posterior ao que, Taurino? Ele é posterior à consumação. O crime aconteceu, se esgotou. Ok? Mas para encerrar e a gente amarrar todas as pontas sobre iter criminis, existem doutrinadores que entendem um último estágio, uma última fase, uma última etapa da iter criminis, chamada de exaurimento. Isto quer dizer que não haverá mais resquícios daquele crime. Mas presta atenção. No caso do crime em que o funcionário público ele pede, funcionário público, ele fazendo uso da sua autoridade, ele pede vantagem indevida a um particular, este é o crime de concussão. No crime de concussão,
não é necessário que o particular entregue a quantia exigida pelo funcionário, pelo agente público, porque ele é um crime formal. Basta o funcionário, o agente público, exigir aquela vantagem indevida, que o crime já vai se consumar. Quando o particular entrega o dinheiro para ele, esse ato, ele é um ato que não é punível. Então, esse mero exaurimento é chamado na doutrina de pós-facto impunível ou não punível. Por isso, entende-se que o exaurimento ele não é, na doutrina majoritária, no entendimento maior que nós temos do nosso ordenamento, que o exaurimento não faz parte da intercrimes. Não é necessário na intercrimes. Os crimes formais, eles exemplificam melhor que o exaurimento não é necessário no caminho do crime. E se intercrimes ou arrependimento posterior cair na tua prova, você vai esmurrar a banca. Forte abraço.